O tema hoje é não sabemos orar como convém. O que eu vou partilhar com vocês não é nada de novo, né? Tudo que a gente vai falar aqui, a maioria dos cristãos já ouviu, já refletiu, mas o que o Senhor ele quer trazer para nós é uma prática de oração que realmente glorifique a Deus. Abre sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, 26, 27. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém? Quem aqui já tinha lido ou já conhecia esse texto? Já teve contato, pelo menos, alguma vez com esse texto, né? Então, é sobre esse texto, é sobre essa afirmação de Paulo, que nós vamos conversar um pouquinho hoje, sobre o que Deus diz através dessa passagem, o que Deus diz através do apóstolo Paulo, que escreveu aí o livro de Romanos. Então, o que ele está dizendo para a gente? Que nós não sabemos orar como convém. Ou seja, a gente não sabe orar, a gente não sabe orar da maneira certa, como é conveniente, como é adequado. Ele não traz aqui para nós, olha, umas pessoas sabem orar, outras não. Talvez a gente saiba orar ou não. Não, ele afirma, vocês não sabem orar como convém. Ele está afirmando, tem uma segurança nessa afirmação, que nós não sabemos orar como convém. E aí, quando a gente lê esse texto, vem uma pergunta, é natural vir essa pergunta na nossa cabeça. Bom, mas o que é esse não saber? O que é o não saber? O que é não saber orar? Espera aí, orar não é conversar com Deus? O que é não saber orar, do qual Paulo está se referindo aqui? Então, vamos pensar uma coisa. Esse não saber orar aqui, gente, ele não está associado ou atrelado, ou não está fazendo referência a uma incapacidade intelectual de conseguir raciocinar ou pensar sobre a oração. Esse não saber aqui também, presta atenção, ele não está se referindo a uma incapacidade linguística, a uma incapacidade gramatical, onde ele fala, não, vocês não sabem orar porque as palavras que vocês usam são erradas, porque a concordância verbal não está de acordo, porque as palavras que você usa não são palavras eruditas o suficiente. Não, não é isso que está dentro desse aqui, ó, do escopo desse não saber orar. E esse não saber orar como convém, também não é da dificuldade de fala. Não é da dificuldade do nosso aparelho fonador, das nossas cordas vocais. Não é essa falta de capacidade em que esse não saber aqui está se referindo. Esse não saber orar aqui, ela está associada, ela tem relação, não com a forma, mas com o conteúdo das nossas orações. Porque a nossa oração, ela reflete o que está no nosso coração. A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, não é isso que a palavra de Deus diz? Então, quando Paulo está dizendo aqui, olha, vocês não sabem orar como convém, ele está falando para a gente dessa incapacidade de orar que nós temos, dessa dificuldade que nós temos de orar, e que isso é comum a todo ser humano. Veja bem, o texto não está falando aqui para a gente, olha, os romanos têm capacidade de orar, os gregos têm capacidade de orar, as mulheres têm capacidade de orar, os judeus têm capacidade de orar. Aqui não, aqui está falando, olha, o ser humano. Então, isso é uma capacidade que ela está ali, ó, ela é inerente ao ser humano. Sabe por quê? Porque essa incapacidade de orar como convém, como é adequado, ela está conectada, ela está ligada às consequências da queda do homem. Quando o homem peca lá no jardim do Éden, e ele é separado de Deus, e aí a Bíblia vai dizer para nós
que nós fomos destituídos da glória de Deus, nós perdemos a capacidade de comunicação com Deus. Vamos lembrar o que Gênesis ensina para a gente? Deus vinha falar com Adão todos os dias, né? Todos os dias, na viração do dia, ao entardecer, Deus vinha falar com Adão. E a queda, ela rompeu essa aliança, ela rompeu esse relacionamento. E aí, nós, seres humanos, por conta da consequência do pecado, dessa separação de Deus que o pecado traz, a gente perdeu a capacidade de orar. Por isso que nós não sabemos orar como convém. Nós perdemos a capacidade de conversar com Deus. E é por isso que Paulo está falando aqui para nós, que porque nós perdemos a capacidade de orar, nós perdemos a habilidade de orar, é que nós precisamos que o Espírito Santo interceda por nós. É que nós precisamos do auxílio, da assistência, da ajuda do Espírito Santo, para que nós possamos orar como convém, para que a nossa oração possa ser adequada e refletir a glória e conectar-se à grandiosidade de Deus. Então, Paulo fala assim, olha, nós precisamos do Espírito Santo que nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, essa assistência que o Espírito Santo dá, esse auxílio que ele nos dá na nossa fraqueza. E qual é a fraqueza? Vamos lá. A fraqueza, ela vem da nossa natureza caída. A nossa natureza que foi separada de Deus. E é por isso que sem o auxílio do Espírito Santo, não é possível sair da nossa boca palavras que estejam de acordo com a vontade e a glória de Deus. Porque a nossa boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração não estiver cheio do Espírito, transformado pelo Espírito, da nossa boca não vão sair palavras que toquem o coração de Deus. Porque nós continuaremos presos na iniquidade da queda. Então é por isso que o nosso ser precisa ser auxiliado, assistenciado pelo Espírito Santo, para que nós possamos orar como convém.